Você não desapareceu de uma vez. Você foi sumindo aos poucos para caber, para agradar, para não perder. Hoje eu vou falar sobre o apagamento emocional. Eu sei que o quanto você sumiu de você para manter essa relação. Então eu vou te ensinar aqui em 7 passos como você pode reverter e recuperar o seu brilho. Muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Para quem está assistindo essa gravação no YouTube, já aproveita aqui para seguir o meu canal, já deixa o seu joinha, porque estamos aqui no Instagram. Porém, a live fica salva só ali no YouTube. Então, para vocês que estão aqui no Instagram, a live não vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva lá no YouTube. Se você ainda não me segue, já começa a seguir. É só digitar lá Wesley Augusto, do jeito que escreve meu nome aí, com W, 2Ls, Y, Augusto com TH, que você vai me encontrar por lá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem está chegando aí agora, me conta. É a primeira vez? É a primeira vez que está aqui. Olha, ó, fogos. Olha eu resgatando o brilho de vocês. Você deu até fogos. É a primeira vez de vocês aqui? Porque, para quem é novato, eu quero que saiba que eu faço essas lives para a gente interagir, para a gente conversar, para a gente bater papo. Porque, para ficar falando sozinho, eu gravo vídeo, né? Que, inclusive, eu passei a manhã toda gravando novos vídeos. Aguardem que novos conteúdos surgirão por aí. Então, eu quero saber, quem está aqui pela primeira vez? A Amélie Polan, eu sei que não tá, que ela é velha de casa, gente, ó. Ela é desde o começo, se eu não me engano, desde 2019 ela tá aqui comigo. E quem chega primeiro também tem um pacto comigo, me ajudar a lotar essa live. Então eu quero que você aperte o aviãozinho de papel aqui, encaminhe aí para suas amigas para que todos participem, para que assim o mundo se torne um lugar melhor, se torne um lugar com pessoas com mais autoestima, mais saudáveis no seu relacionamento. E para a gente avisar o Instagram que a live está porreta, eu preciso que você aperte esse coraçãozinho aqui no cantinho quantas milhões de vezes você puder, porque esse é o código para o Instagram chamar mais pessoas para participar aqui. Então eu comecei a nossa live de hoje dizendo que você não desapareceu de uma vez. Você foi sumindo aos poucos para caber, para agradar, para não perder esse relacionamento. Né? E se você está aqui hoje, é possível que você sente que perdeu uma parte sua, ou partes suas, ou grandes partes suas, para manter esse relacionamento de pé. Esse movimento, essa estratégia, muitas vezes inconsciente, que você nem percebeu e vai tomar consciência que hoje, a gente chama de apagamento emocional, que é exatamente isso. Por conta do seu relacionamento, por conta do seu parceiro, você vai apagando partes suas para evitar problemas com ele, para evitar problemas no relacionamento. E olha só, muitas vezes isso é apenas uma leitura que você faz. Não necessariamente o relacionamento, o seu parceiro exige isso, mas a sua leitura, o seu óculos, enxerga que precisa. Pode ser que tenha a ver com essa relação, pode ser que tenha a ver com. Aguarde, que eu vou falar a origem dessa forma de funcionar. Antes de eu começar aqui, me conta, tá todo mundo me ouvindo bem? Me enxergando bem? Me conta aí. Então, gente, o apagamento emocional é uma tentativa desesperada de manter o vínculo com o seu parceiro. E hoje na nossa live, aqui o assunto é apagamento emocional. Não é sobre culpar o seu parceiro, culpar o relacionamento, te incitar a terminar de forma alguma. O objetivo aqui hoje é fazer com que você se enxergue, é fazer com que você volte a se posicionar, não só no seu relacionamento, mas também na vida. Por falando isso, deixa eu colocar aqui o título da live de hoje. Para quem está chegando agora, por falando isso, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sumiu de você. Saber do que a gente está falando para manter o relacionamento. E até agora eu tô aqui que nem um bocó esperando saber de quem é a primeira vez aqui. Bora conversar? Fala comigo, bebê. Fala comigo aí, coloca aí nos comentários, quero saber de vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. É a primeira vez aqui comigo? De que cidade que você está falando? Se tá frio ou se tá calor aí, porque você sabe que eu moro
Eu moro em Mirassol, que é uma cidade ao lado de São José do Rio Preto, e aqui nós temos um sol para cada um, né? Temos um sol de estimação. Então aqui, para variar, está quente. Vamos lá. Apagamento emocional não é drama, é uma estratégia de sobrevivência afetiva. É uma forma que você encontrou de sobreviver ao seu relacionamento. É uma forma que você achou, e muitas vezes de uma forma inconsciente, para manter o seu parceiro ali ao seu lado. Olha, o Marcos, primeira vez, seja muito bem-vindo, Marcos. A Doce Sabor de Menina, primeira vez também de Minas Gerais. Ô, delícia. Doce Sabor, já imagino que é doce. Daiane, minha Piauí, gente, sejam muito bem-vindas. Ó, coraçãozinho para vocês de tão longe. Já avisa o povo aí da terra de vocês para participar aqui. Aperta o aviãozinho de papel e chama. Wesley, mas qual que é a diferença então de se apagar no relacionamento e você sempre traz que se você está num relacionamento é necessário você ceder, é necessário você abrir mão de certas coisas. Qual que é a diferença de se apagar e de ceder de uma forma saudável? Realmente, para você estar num relacionamento, você precisa estar disposto a abrir mão de certas coisas suas, porque se você quer tudo do seu jeito, é melhor você ficar solteira, é melhor você ficar sozinha. A partir do momento que você escolhe estar em um relacionamento, você vai ter que sim trabalhar o consenso. Inclusive, essa é uma técnica que eu trabalho muito com os meus casais. É entender, no consenso a gente sabe que diante de uma decisão, diante de um acordo, nem sempre a gente vai sair 100% feliz. Nem sempre estaremos 100% satisfeitos. Sairemos aí de 60% a 70%, tá? E aí, isso não é se apagar? Não. Por quê? Porque no apagamento emocional, você deixa de lado partes que deveriam ser inegociáveis para você. Então, num relacionamento saudável, você consegue abrir mão daquilo que não é inegociável. Inclusive, já fica aí a pergunta para você pensar e refletir. O que é inegociável para você? Por quê? A partir do momento que você sabe dos seus inegociáveis, você não vai, obviamente, negociar. Quando o seu parceiro se deparar com tentar ultrapassar esse limite, você vai dizer: não, aqui eu não consigo abrir mão. Aqui eu vou perder parte de mim. No apagamento emocional, isso não existe. Eu vou me apagando, vou me apagando, vou me apagando. Quando eu olho para mim, eu já nem me enxergo mais porque eu me tornei invisível. E o apagamento emocional, ele tem um ciclo que possivelmente você vai se identificar. O apagamento emocional, ele começa com a fase de encantamento, que é o quê? É o início da relação. É quando você está encantada pelo seu parceiro, quando alguns sinais de algumas bandeiras vermelhas aparecem, mas você prefere ignorar, porque você está encantada, você está apaixonada. O seu cérebro não consegue nem processar essas red flags. Depois dessa fase de encantamento, vem a fase de compensação. O que é essa fase de compensação? O seu parceiro começa a fazer cada vez menos pela relação. E você, para compensar essa falta dele, começa a fazer cada vez mais. Então, enquanto ele está se doando 30% para a relação, você está ali se doando 170%. E passa para a próxima fase, que é o quê? Você não vai dar conta de manter essa relação. Você não vai dar conta de manter a saúde dessa relação. E aí vem o quê? Vem a próxima fase, que é a fase da culpa. Que é quando você começa a se culpar por tudo que dá errado ali na relação. Que é quando você começa a achar que o problema é só seu. Sim, numa relação, o mérito ou o prejuízo é sempre você está contribuindo com isso. Mas nem tudo é seu. Não é 100% seu. Mas você pega 100% da culpa para você. Esquece da responsabilidade do seu parceiro aí. E por fim, você chega na última fase do apagamento emocional, que é o esgotamento. Você está tão sobrecarregada, você está tão tentando compensar a falta do seu parceiro no seu relacionamento, que chega uma hora que você se esgota.
física e emocionalmente. O seu corpo começa a dar sinais de que você não está aguentando mais. É úlcera, é gastrite, é cabelo caindo, é ansiedade. Na prática, o que é esse apagamento emocional? É você dizer sim quando você quer dizer não. É você ficar calada, evitar falar coisas para não causar briga, para que ele não exploda. Você passa a viver no modo agradar. Você faz de tudo para agradar, agradar, agradar. No fundo, essa é a estratégia que o dependente emocional desenvolve. O maior medo do dependente emocional é que o seu parceiro vá embora. O maior medo do dependente emocional é ser rejeitado ou abandonado. Então, qual é a estratégia que ele desenvolve para isso não acontecer? O apagamento emocional. Ele acha, ele cria uma falsa segurança de que se apagando na relação, o parceiro não vai embora. E não é garantido. Isso não é garantido. E nessa tentativa de agradar, agradar, agradar o outro, você vai se perdendo de si. Você vai perdendo os seus contornos. E isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que você está se apagando para não ser deixada. E aí, se você está na terapia comigo, a gente vai entender o porquê desse seu movimento, de onde vem esse seu medo. Ah, Wesley, não tenho condições de investir na terapia com você. Então venha para a imersão. A imersão, liberte-se do apagamento emocional, é exatamente para isso, para você compreender o seu funcionamento interno, por que você está desse jeito, por que da sua baixa autoestima, por que de você ter se apagado na vida e nesse relacionamento e resgatar o seu brilho. Nossa próxima turma é dia 7 de fevereiro. Um sábado, às 9 horas da manhã, das 9 às 5 da tarde, e é uma delícia de dia. Eu contei semana passada que quando a minha equipe propôs de ser um dia todo dando essa imersão, eu falei, não, é muita coisa, mas tive a experiência e foi super legal, passou super rápido, o povo adorou. Então, se você está se sentindo apagado no seu relacionamento, vem para a imersão, para de ficar reclamando, porque reclamar gasta energia, uma energia que você já não tem. Então, pega esse restinho de energia, faça a sua inscrição. Por quê? Não tem condições de fazer terapia comigo, mas tem condições de pagar a imersão, gente. R$19, não é desculpa. E tem esse valor baixo exatamente por conta disso, para que você esteja comigo e pare de arranjar desculpa. O link está lá na minha bio, tá? Você que está aqui assistindo a gravação no YouTube, vai lá no Instagram, aproveita e já me segue, se você ainda não me segue no Instagram, e faça a sua inscrição, tá? Não deixe para a última hora. E por que você se apagou? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta de 5 milhões de reais. Toda mulher que some de si, ela foi ensinada que o amor exige sacrifício, que o amor suporta tudo, que sinônimo de amar é sofrer. Quem aí nunca ouviu uma dessas frases? Coloca aí nos comentários. Aperta o coraçãozinho aí, vai. Quem aí já ouviu essa frase? Sinônimo de amar é sofrer, amor exige sacrifício, amor suporta tudo. Outro dia causou uma polêmica, um vucu-vucu no meu Instagram, porque eu fiz uma postagem sobre isso. Só o amor não basta, o amor não suporta tudo. Vixe, gente. Aí veio o povo falar de religião, veio o povo falar que isso é bíblico. E aí entramos numa discussão adoidada. Mas eu te digo, o amor não suporta tudo, tá? Essa frase mantém mulheres em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, se matando, se apagando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, uma música do Zé Ramalho, exatamente, Alice. Tem aquela música, né? Sinônimo de amar é sofrer. Se eu não me engano, é o nome da música, que eu acho erradíssima. Sinônimo de amar não significa sofrer. Aliás, muito pelo contrário. Se você está sofrendo por amor, tem alguma coisa errada aí. Amor é liberdade, amor é aconchego, amor é conforto. Não é sofrer. Tem coisas que a gente precisa se moldar, se adaptar, trabalhar, se esforçar? Sim, mas não é sofrer. Então você foi se anulando, se apagando. Por quê? Quais são as raízes, então, desse seu apagamento emocional?
Já disse que você foi ensinada, desde de catatauzinha, que amor exige sacrifício. Desde pequena, você foi ensinada que você deveria servir ao outro. E quando você cresce com essa ideia, você se mete em relações que não fazem bem a você. Talvez você tenha sido uma criança, talvez você seja uma adulta que na infância esteja aí aberta a uma ferida do abandono, da rejeição, um medo de você não ser suficiente. Isso tudo faz com que, latente aí dentro de você, faz com que você vá se apagando na relação. Porque você tem medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de não ser suficiente. Aí você faz de tudo para o outro não ir embora. Wesley, por que você fala com tanta propriedade assim? Porque eu já estive nesse lugar. Eu sou formado há 23 anos. Eu me especializei em relacionamentos porque eu amo trabalhar com isso, amo falar sobre isso, mas tem muito a ver com a minha história. Toda essa trajetória que eu te ensino aqui, sair do apagamento emocional para resgatar o seu brilho, é uma trajetória que eu criei o meu método Só Amor Não Basta, baseado em todo o meu conhecimento teórico, mas por tudo que eu vivi também. Porque eu já fui uma pessoa apagada, já fui um homem dependente emocional, e foi trabalhando as minhas questões que hoje eu estou numa relação saudável, minha autoestima está melhor, e é isso que eu quero percorrer com você. Mas eu faço a minha parte, a sua você tem que fazer. Qual que é a sua parte hoje? Se inscrever na imersão. Não é à toa que se chama Liberte-se do Apagamento Emocional. Né? Então vamos lá. Por que você se apagou? Já disse que você foi ensinada que sinônimo de amar é sofrer, que amor exige sacrifício, que amor suporta tudo. Trouxe aqui para você também que tem a ver com as feridas lá da sua infância, de abandono, rejeição, medo de não ser suficiente. Também está ligado às referências distorcidas que você teve de amor, de relacionamento. Acabei de falar, né? Essa distorção cultural que traz, por exemplo, na música do Zé Ramalho, de que sinônimo de amar é sofrer. Mas ainda mais enraizado são as suas referências de amor, de relacionamento. Como é que é, ou como é que era o relacionamento dos seus pais? Você foi internalizando essa relação, as relações amorosas próximas a você. A relação que os seus pais desenvolveram com você ali na infância, a forma como seus pais cuidaram de você, influencia diretamente na forma como você se relaciona hoje. Inclusive, esse é o tema principal da imersão. Eu falo sobre a teoria do apego e a gente vai ressignificando tudo isso. E, obviamente, nós temos aqui a dependência emocional disfarçada de amor, onde eu, dependente emocional, coloco o outro como centro do meu mundo, faço tudo por ele, tudo para ele não ir embora, e com isso eu vou me destruindo, vou me apagando, vou me deixando de lado. Existe até uma neurociência do apego. O que é isso? O seu cérebro associa o esforço a uma recompensa emocional. Quando você está num relacionamento cheio de altos e baixos, ou naquele relacionamento que termina e volta toda hora, uma hora tem afeto, uma hora tem frieza, o que acontece com o seu cérebro? O seu cérebro interpreta essa relação de montanha-russa como um sistema de recompensa intermitente. Ou seja, o seu cérebro começa a associar esforço, espera, sofrimento com o alívio que vem depois. Muitos casais são viciados nesse alívio de reatar, como é que fala, gente? Me fugiu a palavra aqui agora. Da volta, né? Então eu sofro com o término, e aí vem aquele alívio de quando a gente volta. Muitas pessoas são viciadas nessa volta, nesse alívio, porque o seu cérebro enche de neurotransmissores que te fazem bem. Por quê? Ou é aquele momento que vocês voltam, ou é aquele momento que ele volta a ser carinhoso,
aquele momento que ele diz que te ama, né? Porque nós temos, depois de uma briga, normalmente, falo normalmente porque não é sempre, se o relacionamento é abusivo, está todo desgastado, nem tem a fase da lua de mel. Mas normalmente, depois de uma grande briga ou de uma briga, vem a fase da lua de mel, do arrependimento. Aí o seu cérebro fica viciado no quê? Nessa fase. Ou seja, a neurociência explica esse seu funcionamento. Então entenda, você não é viciada nele, no seu parceiro. Você é viciada na ideia de finalmente ser suficiente para alguém. Tá fazendo sentido o que eu tô falando, gente? Vocês estão tão quietinhos? E aproveita enquanto eu tô tomando aqui minha água, pega papel e caneta, porque agora eu vou fazer um teste para a gente descobrir se você tá apagado emocionalmente. Eu coloquei ele nos stories e trouxe aqui pra gente repetir. Mas antes me responda, tá fazendo sentido para vocês? Eu vou fazer agora, pegou papel e caneta? Porque agora eu vou fazer 7 perguntas onde você vai responder sim ou não. E aí a gente vai descobrir se você está realmente se perdendo de você. Se você está se apagando nessa relação. Preparada? Coloca joinha aí para quem está preparado aí para fazer o teste. Teste do apagamento emocional. Bora! Cadê o joinha? Só vou falar na hora que tiver joinha nesses comentários. Ou os coraçõezinhos subindo. Olha a Cris, chegou e eu nem tinha visto. Gatinha Aguiar, Cristiane Leal, seja bem-vinda, minha querida. Vamos lá então. Pergunta número 1. Você pensa muito antes de falar com medo da reação dele. Isso acontece com você? Isso acontece constantemente com você? É frequente na sua relação? Sim ou não? Pergunta número 2. Você sente culpa por pedir atenção, afeto ou presença? Seu parceiro não te dá atenção, não te dá afeto, não está presente, aí quando você pede, você se sente culpada. Muitas vezes por conta da reação que ele tem. 3. Você acredita que precisa estar sempre bem para manter a relação. Ou seja, você não se permite ficar triste, você não se permite ficar chateada, tá sempre com um sorriso na boca, parece coringa. Não existe espaço para suas emoções nessa relação. Por quê? Porque você acredita que se você ficar triste, chateada, magoada, e especialmente com ele, ele vai embora. Olha o medo aí do abandono de novo. Você vive justificando os erros dele para os outros, inclusive até para você mesmo acreditar. Você tolera gestos que antes você jamais aceitaria. Sim ou não? Você já pensou várias e várias vezes que se você mudar mais um pouquinho, vai dar certo. Essa relação vai para frente, vai voltar a ser como era antes. E por último, você não sabe mais dizer o que você gosta, o que você deseja. Se você teve 3 ou mais sim diante dessas perguntas que eu te trouxe, você não está exagerando, você não está dramatizando, você está se apagando nessa relação. Então, ao invés de se julgar, abrace essa sua dor com verdade, com acolhimento e pare de se julgar. Reconheça, você está se apagando nessa relação. E quais são as consequências desse apagamento? De você sumir de você, de você não se enxergar mais. O apagamento te traz sintomas físicos e mentais, como eu disse ali no começo da nossa live de hoje. Ansiedade constante, frio na barriga, fadiga, baixa autoestima, perda de brilho, queda de cabelo, insônia ou muito sono, tremores e uma série de sintomas.
Nos relacionamentos, o que acontece? Como você está carregando tudo nas costas, com medo dele ir embora, ele se acomoda. Ele não faz esforço nenhum. O seu esforço vira obrigação. E o amor vira cobrança. E aí esse apagamento, ele não se limita ao seu relacionamento. Esse seu desânimo, essa sua falta de energia, essa sua falta de vida, ela transborda para os seus outros papéis. Você começa a se sabotar no trabalho, você perde a conexão com as suas amigas, com as suas necessidades, com seus desejos, com seu autocuidado. E com isso, a sua autoestima vai indo cada vez mais para baixo. Então, não é o relacionamento que te destrói. É o que você sacrifica para continuar nele. Vou repetir. Não é o relacionamento que te destrói. É o que você sacrifica para continuar nele. E quais são os 7 passos para você resgatar o seu brilho? Afinal, é isso que eu prometi hoje, não é? Você não precisa esperar ele mudar para você voltar a existir. Isso é responsabilidade sua. Então, o primeiro passo é você reconhecer o lugar que você está sem culpa. Porque reconhecer que você tem um problema é o primeiro passo para você resolvê-lo. Esse apagamento, essa estratégia que eu estou trazendo aqui para vocês, não foi uma escolha consciente. Foi uma proteção emocional. Só que agora você pode escolher diferente. A partir de hoje você pode fazer diferente. Então esse é o primeiro passo. Reconhecer sem culpa. O segundo, nomear o que você está sentindo. Parar de escutar essa vozinha que tem na sua cabeça, que é eco de algum outro lugar, de que você está fazendo drama. Isso não é drama, isso é dor. Isso é sofrimento. Então dê nome ao que te machuca. O terceiro é o quê? Você voltar a se escutar. O que você precisa hoje? O que você sente vontade de fazer? Responde para mim. Não precisa colocar nos comentários aí não. Responda mentalmente. O que você precisa hoje? O que você sente vontade de fazer? O que é só seu? Cadê os seus hobbies? Cadê os seus desejos? Cadê as suas vontades? Quando foi a última vez que você realizou alguma coisa para você? E aí a gente vai para o quarto passo. Eu quero que você tome uma pequena decisão por dia. Pequena decisão essa que vai te resgatar, que vai devolver os seus contornos, que vai te tirar do apagamento, da invisibilidade. Não estou falando de grandes coisas, não, pequenas coisas. Escolher uma roupa que você queira vestir, algo que você está com vontade de comer, algo que você gosta de fazer, algo por você, pequenino, todos os dias. Porque com isso você vai se reconhecendo, vai montando novamente a sua autoestima, vai se tornando visível novamente. Quinto passo, parar de se justificar. Quantas vezes você pede desculpa por dia, mulher? A sua existência não precisa de permissão. Claro que se você erra, obviamente você precisa pedir desculpa. Mas você pede desculpa para tudo, mulher. Desde a hora que acorda até o momento que vai dormir. E aqui eu não estou te condenando, não. Estou dizendo que muitas vezes isso pode ser coisa sua, da sua história, mas também pode ser coisas da relação. Pode ser coisa do alecrim dourado com que você se relaciona. Pare com isso. Comece a se resgatar. Comece a assumir. Comece a se responsabilizar. Comece a se posicionar. Mas pedir desculpa não é posicionamento. Sexto passo. Crie um momento diário de reconexão.
Tenha um momento só seu todos os dias. Que te reconecte com você. Seja uma leitura, seja um banho mais demorado, seja 5 minutinhos a mais na hora que você acorda. Não sei. Você vai descobrir. Na imersão, a gente finaliza com um ritual simbólico. Inclusive, essa velhinha aqui tá aqui não é à toa. Muito por conta desse ritual que a gente faz na nossa imersão, que é de resgatar o brilho. E é muito legal. Muitas mulheres saem de outra forma atravessadas por esse ritual. E é tão simples. É você retomando o centro da sua vida. É você tirando ele do centro e se colocando. E por último, mas não menos importante, de forma alguma, o sétimo passo é: não está dando conta sozinha? Procure uma ajuda especializada. Você não precisa se reacender sozinha. Reacender dói, reacender é um processo, mas é possível, principalmente se você tiver uma orientação, se você tiver um suporte, e é isso que eu estou te oferecendo na imersão Liberte-se do apagamento emocional. Vou pegar na sua mão, vou te tirar dessa escuridão e te trazer para a luz, Caroline. Esse é uma frase do filme de terror que eu amo, Poltergeist. Venha para a luz, Caroline. Quem assistiu? Pois é isso que eu faço com você. Você vai ser minha Caroline. Vou te tirar lá do escuro e te trazer para a luz. E você vai ver quanto que o seu mundo muda. Não só o seu relacionamento. O seu olhar para o mundo se modifica, porque o seu olhar para você se transforma. Você começa a acreditar, você se compreende, você entende as suas sombras e começa a acreditar em você. E isso modifica todo mundo à sua volta, inclusive o seu relacionamento. Então venha comigo para a imersão Liberte-se do apagamento emocional. Dia 7 de fevereiro, às 9 horas da manhã, um sábado. Não vai ficar gravado, tá? Por quanto, Wesley? R$19, gente. R$19. Menos do que um lanche no podrão, um X-podrão. Menos que uma unha. E você vai ter um de 2026 totalmente diferente do seu 2025. Se dê essa chance. Pegue o restinho de energia que você tem e investe em você. Beleza? O link está lá na minha bio, tá? O link vai para um grupo exclusivo VIP do WhatsApp. Para depois a gente fazer a inscrição, tá? A gente vai estar lançando a inscrição semana que vem, se eu não me engano. Era para ter sido essa semana, mas atrasou, tá? Conto com você, quero você comigo na minha imersão, porque realmente é transformador. Não estou vendendo gato por lebre aqui, não. Eu falo isso e muitas pessoas que participaram, muitas mulheres que participaram, me dão esse feedback. Bom? Semana que vem temos mais um Sextou com Wesley Augusto, sempre às 12h12. E amanhã, no nosso próximo encontro, eu vou trazer para você o porquê que eu acredito que só o amor não basta. O que você precisa saber para ser feliz no seu relacionamento. Notou? Sexta-feira que vem, dia 23, às 12h12, Sextou com Wesley Augusto. Só o amor não basta. O que você precisa saber para ser feliz em seu relacionamento. Para quem está chegando agora, a live não está ficando salva aqui no Instagram. As lives estão ficando salvas desde da primeira desse ano, né? E em 2026 eu resolvi salvar as lives lá no YouTube. Estou começando a movimentar meu YouTube lá. Então vai lá. Assim, como é que fala, gente? Assina e se inscreve no canal. Estou precisando de gente lá no meu canal. Me ajuda a bombar ali meu canal no YouTube. Só digitar lá, Wesley Augusto, vai aparecer. Essa live vai ficar lá, salva. Para você que está assistindo a gravação no YouTube, curta esse vídeo, se inscreva, deixe seu comentário, porque eu preciso movimentar isso daqui. Beijo para vocês. Até a próxima sexta-feira ao vivo. E a gente vai se vendo nos stories, a gente vai se conversando no direct, a gente vai falando nos posts. Esteja comigo.